Queridos irmãos e irmãs, nesta celebração nós continuamos lendo nesses dias a carta aos Hebreus e o início do Evangelho segundo São Marcos, o evangelista deste ano B da liturgia da Igreja. E aqui hoje ouvimos mais um texto no Evangelho que trata dessa controvérsia a respeito da observância do sábado. O sábado para o judeu, dia do repouso, dia em que não se poderia fazer nenhuma obra, mas dias reservado para o culto a Deus. E Jesus entra na sinagoga e ali há um homem com uma enfermidade, uma mão seca. E os fariseus estavam observando Jesus para ver se Jesus ia curar aquele homem no dia de sábado e poderem acusá-lo. Vejam bem, tem gente que ao invés de estar preocupado em viver bem a sua vida, está preocupado em vigiar os outros e condenar os outros, e até condenar a prática religiosa e o bem que outros estão fazendo. Já acontecia isso no tempo de Jesus, né? Jesus, então, nós vemos aqui, tem até um pouco de ironia. Nós vimos várias controvérsias sobre o sábado nesses dias, mas aqui nós vemos que Jesus, então, vai ter gestos e palavras que não violam o sábado, de tal forma que eles não têm nenhum motivo para acusá-lo. Não há como, nós diríamos, não há pega, né? O que Jesus faz? Ele diz para esse homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Então todos constatam a presença daquele homem de mão seca, que é a figura de todos nós, da humanidade ferida pelo pecado, com a mão seca, incapaz de fazer o bem. Levanta-te e fica aqui no meio, e pergunta a todos aqueles, então, entre eles os que estavam ali para acusá-lo: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Uma pergunta, duas perguntas na verdade, mas que desmascaram as intenções daqueles e obrigam as pessoas também a se comprometer. O que é permitido no sábado? Nós já tínhamos ouvido ontem, né? O sábado é para o homem e não o homem para o sábado, né? E o Senhor, o Filho do Homem, é Senhor também do sábado, ouvimos ontem. Então o que é permitido realmente fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Eles nada disseram. É um silêncio que não é por ignorância, por conveniência. Se responderem corretamente, é permitido fazer o bem, eles têm medo de estarem assim, chancelando Jesus, aprovando que ele opere curas nos sábados, né? E então ficam em silêncio. Jesus então olha ao seu redor, e aqui diz, ele cheio de indignação e tristeza. Esse olhar de Jesus, nós temos que pensar, como será o olhar de Jesus para cada um de nós? Aqui nós vemos um olhar cheio de indignação e também de tristeza, porque eles não só não fazem o bem, mas querem impedir que outros o façam, e ainda não têm coragem de responder o que eles sabem que é o bem. Eram duros de coração. Tem gente que hoje também não está preocupado com a verdade, mas mais com o discurso. Nós não estamos numa época de tanta polarização ideológica, e às vezes até no seio dos ambientes religiosos, em que as pessoas não estão preocupadas com os fatos, com a verdade, mas circulam as fake news, né? Circulam as mentiras. Parece que o discurso, a retórica, vira realidade, e a realidade é obscurecida. Já dizia lá um ministro da propaganda no tempo de Hitler, do nazismo, que uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Era uma técnica de propaganda, não é? Naquele tempo eles não tinham os recursos que hoje têm. As pessoas hoje usam os recursos e transformam, entre aspas, em verdade o que é falso.
Jesus então está cheio de indignação e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Estão vendo isso também? Jesus não fez nada, mandou o homem estender a mão. Ele estendeu e a mão ficou curada. Vejam, portanto, parece até um pouco de ironia. Jesus pergunta, eles não respondem. Chama o homem para ficar no meio, isso não é nenhum crime. Manda o homem estender a mão, o homem estende e fica curado. Pela palavra dele, o homem fica curado. Nós vemos o conflito entre a concepção religiosa dos fariseus, que interpretam equivocadamente a lei, o Antigo Testamento, porque não há oposição entre Antigo e Novo Testamento, a complementariedade, os dois formam uma unidade, aquilo que é prometido no Antigo é realizado no Novo e super realizado, além daquilo que eram as expectativas do Antigo Testamento, de uma forma superabundante. A novidade de Jesus, que é o Evangelho, eu disse até ontem que Jesus não nos deu uma lei, religião não é uma simples observância de lei, de normas, ele nos deu um Evangelho, que é muito mais exigente do que uma lei. Porque quando você tem uma lei, o que a lei diz? Pode e não pode. A lei coloca limites, a lei é importante, a lei é um pedagogo, a lei dá indicações. Eu posso ir até aqui, daqui eu não posso. Então ela põe limites. Às vezes a pessoa pode ter uma concepção religiosa só de lei. O que eu posso, o que eu não posso? Nós temos que nos perguntar, quando a gente faz muito esse tipo de pergunta, é humano, mas a gente perceber, será que a minha religião não está muito legalista? O Evangelho é muito mais exigente, porque ele nos coloca na dinâmica do amor. O amor não fica fazendo a pergunta pode ou não pode, o amor ele é sempre exigente. É só lembrar da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, hoje nós estamos com umas bodas de prata aqui, do Fabiano e da Fabiana, né? Coincidência, o nome dos dois, e hoje, não sei, como fiz questão de mencionar, é uma memória facultativa, tem um santo, Fabiano, hoje, é um papa, né? Todo mundo lembra só de São Sebastião, porque ele é mais popular, né? Os dois são celebrados hoje, São Fabiano, embora não tenham sido mortos na mesma época, mas no mesmo dia, em anos diferentes. Fabiano é vítima da perseguição do imperador Décio, depois de um tempo de paz, enquanto São Sebastião é depois, ele é vítima da perseguição do tempo de Diocleciano, outro imperador romano. Bem, então aqui estende a mão, estendeu a mão e a mão ficou curada, e aí nós vemos o último versículo que desmascara mesmo, Jesus tem motivo de ficar com triste, porque eles, ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Vejam bem, são grupos rivais. Fariseus e herodianos não se entendiam, mas chegaram a um acordo, um conchavo, porque queriam matá-lo. Então quem é que está desobedecendo o sábado? Quem está querendo matar ou quem está curando? Fica bem claro para o ouvinte do Evangelho a novidade do cristianismo e a novidade do Evangelho. Quem vai poder dizer, eu já amei bastante, que hoje é um casamento. Há uma promessa no dia do casamento diante do altar. É bonito que venham celebrar 25 anos depois, comparecem novamente diante do altar, agradecendo a Deus. Sinal de gratidão, da vivência desse compromisso assumido diante do altar e abençoado de ser fiel um ao outro na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-se e respeitando-se todos os dias de suas vidas, né? É um testemunho. Martírio não é só derramamento de sangue. Martírio significa testemunho, é uma dimensão da nossa fé. A nossa fé deve ter a dimensão da liturgia, o louvor a Deus que nós prestamos. Nós somos um povo sacerdotal, estamos aqui numa assembleia cultica, litúrgica, que louva a Deus. A liturgia das nossas preces, da nossa oração, da vida oferecida, dimensão litúrgica. Há uma dimensão que é a dimensão do serviço, a dimensão da diaconia, do serviço. O matrimônio também é um sacramento diacônico de serviço, como o ministério presbiteral
também, como o sacerdócio, o ministério da ordem, são sacramentos de serviço. Um serviço à comunidade pelo ministério, outro serviço um ao outro, na ajuda mútua, serviço à família e serviço à comunidade e à sociedade. E há a dimensão da martiria, que é o testemunho de fé, da fidelidade. E todos somos chamados à martiria, alguns até esse ponto extremo que estamos celebrando hoje, martírio de São Sebastião, martírio de São Fabiano, chegam a derramar o sangue, dar a vida de forma cruenta pela fidelidade ao Evangelho, mas nem todos somos chamados, é uma graça, viu? Dar a vida como Cristo, pela fé. Mas todos somos chamados a dar a vida no dia a dia, na fidelidade. Então, ao comparecerem novamente diante do altar do Senhor para agradecer e renovar os seus compromissos, a comunidade também agradece a vocês pelo testemunho de fidelidade nesses 25 anos, que fortalece também toda a comunidade. Mas esse grupo então se retira e vai tramar contra Jesus. É algo que acontece também quando o coração fica endurecido. Pensemos no nosso tempo também. As pessoas que não estão dispostas ao diálogo, ao respeito com o diferente, mas querem ir logo para o quê? Para a imposição. Então, as disputas aí ideológicas, políticas, as violências, as intolerâncias. Quantas vezes nós vemos, às vezes perto de uma eleição, um país que se divide, às vezes dentro da família tem uns assuntos que são até proibidos, porque já fica todo mundo dividido, não pode, tem uns assuntos que não pode tocar, porque corações estão endurecidos. Nós temos que nos perguntar, nós estamos sendo mais fiéis a Deus ou a ideologias? Na primeira leitura nós vemos mais um trecho do livro da carta aos Hebreus, e nós vemos a comparação de Jesus, mostrando a novidade. A carta aos Hebreus mostra a novidade do Novo Testamento de Jesus, que é o sumo sacerdote verdadeiro, não da ordem levítica, não daqueles que vêm também de Arão, da tribo de Levi, mas a semelhança de Melquisedeque. Então narra-se, faz-se alusão nessa leitura de hoje, aquele episódio da vida de Abraão. Abraão e Melquisedeque se encontram. E Melquisedeque é uma figura misteriosa no Antigo Testamento, um sacerdote do qual não se conhece a genealogia, não se conhece os pais, de onde vem, para onde vai. Sacerdote do Deus Altíssimo, que oferece um sacrifício de pão e de vinho, lá no Antigo Testamento. E Abraão, nosso pai na fé, Melquisedeque não é descendente de Abraão, Abraão, nosso pai na fé, paga a Melquisedeque o dízimo de tudo aquilo que ele tinha. Então, aqui no Novo Testamento, o sacerdócio de Cristo é comparado com o sacerdócio de Melquisedeque. É diferente do sacerdócio levítico, embora Jesus seja do povo hebreu, ele tem um sacerdócio que vem de Deus. É o único mediador entre Deus e a humanidade. Para nós, no Novo Testamento, nós cristãos, só há um sacerdote, é Jesus Cristo. Não é à toa que aqui na nossa igreja, plasticamente, isso está representado com esse Cristo sacerdotal em cima justamente da cadeira do presidente da celebração. Quem preside a liturgia é sempre o Cristo, ele está com vestes sacerdotais. Os bispos, os padres, não tem um sacerdócio por sucessão. Nós não somos sucessores do Cristo. Cristo não tem sucessor, ele é o único sacerdote. Nós temos participação, e todos os batizados têm participação. Pelo batismo, nós fomos constituídos um povo sacerdotal, que deve consagrar o mundo a Deus. No casamento também é um caminho de santificação, em que um ajuda o outro a realizar a sua vocação, a realizar a sua humanidade, a sua missão, e a se santificar nesse estado. Então, meus queridos irmãos, o sacerdócio do Cristo, é por isso que é comparado aqui com o sacerdócio de Melquisedeque, e isso está ligado com a leitura, é a nova observância do sábado. Na verdade, Jesus nos introduziu nesse sábado, que era a grande expectativa de todo o Antigo Testamento. O noivo, Jesus Cristo, veio e desposou a humanidade. Ele é Senhor do sábado. Ele vem curar o homem da mão seca.
Ele vem curar toda a humanidade para vivermos na verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.